Boa noite, boa tarde, bom dia, qualquer que seja o momento que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou o Mestre Isaías e eu estou aqui em Breaking News, ou seja, com uma notícia urgente. E resolvi fazer esse vídeo porque amanhã é dia 31 de outubro. E dia 31 de outubro, como muitos de vocês sabem, aí é uma grande comemoração hoje. E o Brasil está meio que inundado dessa comemoração, que é o chamado Halloween. E eu queria fazer alguma explicação para vocês, até porque as escolas estão tomadas disso, né? De comemorações alusivas ao Halloween. E eu queria trazer alguns esclarecimentos sobre o que é essa festa e quais as implicações espirituais que essa festa pode trazer. Bom, é sabido de todos que todas as festas que nós temos, essas festas comemorativas, o carnaval, as festas juninas, o Natal, todas elas têm um símbolo, a Páscoa, né? Tem um símbolo espiritual por trás. Nada é de graça. No mundo espiritual, todas as coisas têm um porquê. E nós precisamos entender o porquê das coisas para que nós não venhamos a cair em armadilhas malignas. Então eu quero fazer esse vídeo como um alerta a vocês, eu quero trazer a vocês aqui, em rápidas palavras, procurarei não ser prolixo, falar de uma forma que dê para entender, para que vocês possam compreender a complexidade do que é isso. Portanto, eu não quero me apegar a detalhes muito antigos, né? Eu poderia começar com vocês aqui desde a mais antiga idade. Poderíamos começar em Nimrod, para que vocês tenham uma ideia, para a gente entender um pouco de como funciona isso. Poderíamos até ir um pouco mais atrás e começar em Adão, na queda do homem, e entender ali. Mas eu quero vir já um pouco mais à frente. Bom, é sabido por todos que a Terra, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, sabendo que o mundo jaz no maligno, o que é isso? O que é o mundo jaz no maligno? Quer dizer então que o mundo é do diabo? Não, não é isso. Não é isso. O que acontece é que quando o homem peca, lá no Éden, quando Adão peca, por direito legal, ele passa a sua autoridade, a sua, digamos assim, a sua prioridade, né? Ele passa isso a Satanás. Então, o Satanás ele retira, através da influência que ele teve, que ele conseguiu fazer o homem pecar, ele meio que desautoriza o homem. Porque lá no início, se vocês se lembram, Deus disse ao homem: dominai a terra, sujeitai-a. Mas o homem, por pecar, perdeu este poder. E esse poder passou para as mãos de Satanás. Então, por isso é que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo cuja autorização do governo desse mundo, da administração desse mundo, está sob égide maligna. E isso é muito sério. E como é que o diabo coordena isso, né? Como é que ele trabalha isso? É muito interessante, eu quero explicar isso para vocês. Hierarquicamente, o inferno ele é muito bem organizado. E por que é que ele é muito bem organizado? Porque o inferno ele reflete o que é os céus. Então, o inferno ele vocês se lembram que o diabo ele quer fazer tudo o que Deus fez. Lembram de Isaías? Quando diz lá que Lúcifer diz assim: colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Né? Então a intenção do inimigo era ser ainda maior do que Deus. E qual é a grande intenção dele? Ser adorado. Ele quer ser adorado. Deus fez o homem e o homem tem um instinto adorador. Nossa natureza é de adorador. Nós, mesmo que a gente não queira, nós sempre vamos adorar alguém. Então o diabo ele luta por esta adoração, ele busca esta adoração. Então a hierarquia no inferno, ela tem um sistema muito rígido. E como é que o diabo governa este mundo? De uma forma cíclica. E o que é isso? Eu vou explicar para você rapidamente. Acontece que o Lúcifer ele tem uma administração onde ele comanda todas as coisas e abaixo dele ele tem 4 principados, que são os grandes principados que estão ali, são 4 deles. Esses 4 são conhecidos pela sigla Baal.
E o que é essa sigla? B-A-A-L. Essas siglas são o nome de cada um desses demônios. Então nós estamos falando de Beelzebul, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Todos esses 4 demônios estão especificados na Bíblia. Eles estão lá, por exemplo, Leviatã aparece no livro de Jó. Ele está lá, podes com um anzol pescar o Leviatã, isso está em Jó, capítulo 41, né? Leviatã é um monstro que subiu das águas, tá? Então, cada um desses demônios, ele está catalogado e ele está lá na Bíblia. Tem lá a origem dele, tá? Estes demônios, além eles estão em 4 e eles comandam a Terra de que forma? De forma cíclica. Como é esse comando? Cada um deles está relacionado a uma estação do ano. Nós não temos 4 estações, nós temos inverno, verão, né? Primavera, outono. Como meias estações, nós temos a primavera e outono, e como estações cheias, nós temos o inverno e o verão. Então, como funciona? Vou explicar. Beelzebul é o demônio que comanda o verão. Astarote é o demônio que comanda a primavera. Leviatã, ele está relacionado ao outono e Asmodeu ao inverno. Então, a região fria da Terra, por exemplo, está sob o domínio de Asmodeu. Está sob o domínio de Asmodeu. A região quente da Terra, quando nós estamos falando de região quente, nós estamos falando ali da África subsaariana, toda aquela região africana, os desertos, isso está sob o comando de Beelzebul. Beelzebul também é conhecido como o demônio das moscas. Você já deve ter visto documentários sobre a África, aquelas crianças com moscas nos olhos. A região da África é o local onde mais se tem moscas. Quando você vê na Bíblia a praga das moscas, foi Beelzebul que foi autorizado a liberar as suas moscas, e então ele fez isso em profusão. Por isso que a praga das moscas lá no Antigo Egito, lá nas 10 pragas de Moisés, você observa, né, uma profusão tão grande de moscas, você fala, de onde saiu tudo isso? Isso é somente Beelzebul recebendo autorização para que ele pudesse trabalhar da forma como ele quisesse. Então ele encheu aquela região de moscas. Então, cada um desses demônios, eles comandam estes ciclos. Só que nós sabemos que a Terra, ela gira, né? E conforme ela vai girando, nós temos os ciclos. Então, nós temos 2 solstícios, e os 2 solstícios se referem às estações cheias, e nós temos o oposto do solstício, nós temos os equinócios. Então, nos solstícios e nos equinócios, onde é que eles ficam localizados, os solstícios e os equinócios? Na troca da estação. Então, nós temos uma estação que vai de um período a tal período. Então, em março, nós temos a troca da estação. Quando chega em março, então, o que vai acontecer? Nós temos em dezembro, nós aqui no Brasil, em dezembro chega o verão. Dia 22, se não me falha a memória, de dezembro. Então, nós temos dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? Quando chega em março, nós vamos mudar a estação e estávamos no verão, agora vamos passar para o outono. O outono vai março, abril, maio, junho. Em julho, nós vamos entrar no inverno. Então, o outono precede o inverno. E assim por diante. Então, o que acontece? E agora você vai começar a entender, nós vamos chegar lá no Halloween, porque você ainda não entendeu como é que nós vamos chegar no Halloween. Então agora você vai entender. Em cada solstício ou equinócio, quando há a troca de comando, então, vamos supor, quando no Brasil é inverno, quem está sob o comando desta área da América do Sul, onde o inverno está aqui, é Asmodeu. E aí nós vamos perceber um fenômeno muito interessante, porque os crimes relacionados ao tempo de Asmodeu são crimes relacionados ao inverno. Então, quando nós estudamos a característica desse demônio, nós vamos ver que é no inverno em que ocorrem mais suicídios, é no inverno em que ocorrem mais crises de depressão, é no inverno em que ocorrem mais as coisas relacionadas a este clima. Assim como nós estamos quando nós estamos no verão,
os pecados e os problemas relacionados a verão são aqueles afetos a Beelzebul. Então, por exemplo, é no verão que acontece o carnaval, é no verão que nós temos a maior quantidade de afogamentos, é no verão que nós temos os crimes mais violentos, porque as pessoas estão mais soltas, estão mais desinibidas e ocorrem mais brigas e assim por diante. Então, conforme a Terra vai girando, então você vai tendo a relocação destes principados em cada uma das regiões da Terra em que o clima está exatamente proporcional àquela entidade. Ocorre que, nesta troca, no solstício ou no equinócio, naquele dia em que há a troca da estação, ocorre uma festa. E esta festa, ela é para aquele principado que está assumindo o posto ali naquele momento. Então, quando o verão está assumindo, a festa é para Beelzebul. Há uma festa para Beelzebul. Quando Astarote, né, a primavera está entrando, há uma festa para Astarote. Quando o inverno está entrando, há uma festa para Asmodeu. E aí você me pergunta, se nós temos 4 festas ao redor do mundo, e onde são essas festas? Muito interessante, vou te dizer agora onde são essas festas. Essas festas, normalmente, elas são nas sedes do satanismo. O satanismo tem sedes mundiais e nesses locais são feitos rituais. Não tem como eu entrar nesse inteirinho agora, né, nesse item, porque nós estamos fazendo uma aula rápida. Mas, se for possível, podemos fazer um vídeo somente sobre o satanismo e vamos explicar exatamente o que é satanismo, que é uma outra coisa que as pessoas não têm ideia do que seja. Alguns dizem, não, aquele é satanista ou aquele é satanista. Não funciona assim o satanismo. O satanismo é algo muito complexo e muito difícil de ser detectado. Mas existem sim as bases satanistas. E nessas bases originais, as festas são feitas e são feitos rituais. Porém, se nós voltarmos ao começo da aula, nós vamos lembrar que faltou então uma festa. Se nós temos nos 4, que são 4, né, 2 solstícios e 2 equinócios, festas para cada um dos principados e potestades, quando é a festa de Lúcifer? Agora sim. A festa de Lúcifer, ela ocorre no dia 31 de outubro. Neste dia, há uma grande festa em todas as sedes satânicas. Isso não ocorre de agora. Isso ocorre desde tempos imemoriais. Eu poderia voltar ao tempo dos celtas, ao tempo dos druidas, eu poderia voltar à Europa medieval e trazer para vocês aqui coisas sobre Drácula, coisas sobre a Transilvânia, coisas sobre todos os contos de terror que vocês possam imaginar e relacionar tudo isso a essas datas. Mas vamos nos ater aos tempos mais modernos. O que ocorre é que nesse dia 31 há uma grande festa. O grande homenageado nessa festa chama-se Lúcifer. Ele é o grande homenageado. E é por isso que esta festa, chamada de festa de Halloween, ela tem este tipo de fantasia. Essas fantasias que muitas vezes seus filhos colocam de vampiro, de monstro, ela somente é uma alusão a uma festa demoníaca que está sendo reproduzida cada vez mais por nossas crianças. Daí o grande perigo. Então eu peço a você, se for possível, afaste os seus filhos dessas festas. Se for possível, se você conseguir não deixá-los participar disso. Poxa, mas é inocente. Por trás de toda a comemoração há um fundo espiritual. E quero te dizer mais. Esta festa não é apenas dia 31. Esta festa, ela é a única das 5 festas, porque agora você já sabe que são 5, não são apenas 4. É a única das 5 festas que dura 3 dias. Então eu vou te explicar como é que ela funciona. Ela começa exatamente no dia 31 de outubro, que é o chamado Dia das Bruxas. Se nós voltarmos e formos ao passado, quem eram as bruxas? As bruxas eram aquelas pessoas que tinham pacto com o demônio. Eram aquelas pessoas que conseguiam conversar com o oculto, que conseguiam fazer magia negra. Essas eram as bruxas, chamadas bruxas. Eram as pessoas que se diziam ter contato com o diabo propriamente dito. Então, no dia 31 é chamado
Dia das Bruxas. Esse é o dia da grande festa de Lúcifer, chamado Halloween. Mas ela não acaba dia 31, porque se você olhar no calendário, o dia 1º de novembro, ele é chamado de Dia de Todos os Santos. Ora, ele faz parte da festa. A festa tem 3 dias, não é apenas um dia. Então ela é o dia do Halloween, que é no dia 31, ela se estende até o dia 1º também, que é o dia de Todos os Santos. E quais são esses santos? Ora, todos os santos. Você não conhece quem são os santos? São os santos que estão todos por aí. São os santos. E quais são os santos? Tem vários nomes. São vários nomes, tem todos os santos. Todos os santos. Nós já aprendemos muitas vezes, nós temos vídeos sobre isso, que por trás de todos... Por que é que lá em Levítico, por que é que a Bíblia proíbe de culto aos santos? Por que é que ela proíbe de cultuar imagens de escultura? Por que é que Abraão quebrou todas as imagens que o seu pai Terá vendia na loja? Por que é que Abraão fez isso, mesmo sem saber? Porque eram divindades que concorriam com Deus. Eram divindades que tomavam, às vezes, o lugar de Deus. Então, são os chamados santos. Então, no Egito Antigo, nós temos vários, nós temos Anubis, nós temos todos os santos ali que eram cultuados. Lembram-se do deserto, quando o povo de Israel sai do Egito e eles ficam 40 dias sem ver Moisés, e aí que eles fazem um bezerro de ouro que era um santo. Para que eles fizeram um bezerro de ouro? Para adorar o bezerro de ouro. Lá está um santo. Então, o dia 1º é o dia de todos os santos. Então, dia 31 é Lúcifer que é cultuado. No dia 1º ele convida todos os santos e entram na festa. Mas a festa termina em grande estilo no dia 2. E o que é o dia 2 de novembro? Dia dos Mortos. Lembrem-se da passagem de Jesus Cristo dizendo para o jovem que, quando perguntou para ele, Jesus, eu quero te seguir, o que é que eu preciso fazer? Jesus disse, larga tudo e me siga. E ele disse, eu posso primeiro enterrar os meus pais? Então, o que é que Jesus respondeu para ele? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que é que Jesus estava dizendo? Que não queria que aquele garoto enterrasse a própria família? Será que Jesus era tão insensível? Absolutamente não. Jesus estava se referindo exatamente a isso. O que ele estava dizendo é que os mortos espirituais cuidavam dos seus mortos espirituais, mas que aquele que era vivo espiritualmente, então esse podia seguir e deixasse que os próprios mortos espirituais cuidassem dos seus mortos espirituais. Então o dia 2 é o dia dos mortos. Então ele convida a todos os mortos. E que mortos? Nós estamos falando dos mortos que faleceram? Não. Aqui tem um outro sentido, é o sentido espiritual da coisa, são os mortos espirituais. Neste dia, Lúcifer convida todos aqueles que ainda estão em trevas, que são os mortos espirituais, a entrar na festa com ele. Então, olha que interessante, ela começa no dia das bruxas, se estende para o dia de todos os santos e tem o apogeu no dia dos mortos. Essa é a festa de Halloween. E eu peço a você, por favor, é urgente esse vídeo. Se você puder, evite. Puxa, mas Isaías, esse ano chegou tarde. Eu já deixei meu filho participar. Amém. Deus seja louvado. Ore por ele. Peça que o Senhor cubra ele com o sangue. Peça para que o Senhor coloque ele embaixo das suas asas, como diz no Salmo 91. E a partir de agora, afaste-o dessas festas. Não fantasie de caveira, não fantasie de demônio, não fantasie. Então, abre a porta lá. Na América tem a tradição, né? Travessuras ou gostosuras. E aí, então aparecem aquelas crianças. E por que crianças? E por que razão essa festa é focada nas crianças? Ora, porque Jesus Cristo disse... Dos tais é o reino dos céus. Vocês não conseguem entender que o diabo quer exatamente inverter tudo isso. Então, se Jesus disse dos tais é o reino dos céus, é como se o diabo dissesse o seguinte, olha aí quem é que vai para o reino dos céus. Fantasiados de vampiro, fantasiados de esqueleto, fantasiados de morte, porque o esqueleto representa a morte. Fantasiados de morte, fantasiados de seres das trevas. Essa é a verdade que não quer calar e eu não posso me negar a dizer para você. Então, no nome de Jesus Cristo, eu te peço
Que na próxima oportunidade, quando você for confrontado com uma festa dessa, tente evitar que o seu filho faça parte disso. Na medida do possível, obviamente, nós sabemos que existem convenções, mas eu diria para você que se Cristo é a nossa garantia, as favas com as convenções. Precisamos entender que nós temos um Deus e que esse Deus não negocia as coisas. Ele não vai negociar. Então, o alerta que eu estou te dando, evite. Na medida do possível, se você puder evitar, eu acharia muito bom. Fica aqui esse alerta. Vamos fazer, eu prometo a vocês que eu vou fazer um podcast, ou melhor, um talk, né, com esse tema, junto com o meu companheiro Judinei, e aí nós vamos explanar muito mais, porque lá nós temos mais tempo. E aí nós vamos explanar muito mais com perguntas, e desde já eu peço a você, se você tiver alguma pergunta, já faça essa pergunta. A nossa equipe de mídia vai anotar a sua pergunta e vai agregá-la no nosso talk. E aí nós podemos responder para você lá no talk show, sem problema nenhum, explicando onde são as bases bíblicas, caso você queira, né? Onde é que fala do Leviatã, onde é que fala do Beuzebu, onde é que fala do Astarote, onde é que fala do Asmodeu. Não tem problema nenhum, vamos falar para vocês quem são esses principados, essas potestades, porque tem muito mais coisas, não é só isso, né? Nós temos esses quatro principados, cada um desses principados tem 9 auxiliares, né? E assim por diante. Então você tem uma hierarquia infernal também. E eles têm funções, eles têm funções específicas, né? E é muito interessante isso, é importante saber. Então, se você tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta para o nosso departamento no vídeo, né, no comentário do vídeo que você está assistindo. O nosso departamento de mídia capta essas perguntas e remete a nós, o departamento de ensino, e nós, na primeira oportunidade, vamos responder a você. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus seja louvado por você estar assistindo esse vídeo e que isso tenha edificado a sua vida. Nós estamos aqui, eu queria, neste momento, fazer uma breve oração pela sua vida, tá bom? Então, que você, onde você estiver, que você feche os seus olhos, se isso for possível, né? E se não for possível, apenas que você preste atenção nas palavras que eu vou dizer em nome de Jesus Cristo. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, que livra-nos do mal. Assim como teu filho Jesus orou pelos seus discípulos, ó Pai, eu também oro por quem está assistindo esta aula. Senhor, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livres do mal. Senhor, livra do mal, livra do homem perverso, livra, ó Pai, das armadilhas, livra-nos, ó Pai, do laço do passarinheiro, que nós possamos, ó Pai, entender os tempos. Assim, ó Pai, como os filhos de Issacar, aquela tribo do povo de Israel entendiam sobre o tempo, nos dá a capacidade de entender o nosso tempo e assim fugirmos, ó Pai, das sagaz armadilhas de Satanás. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus seja louvado por sua vida. Obrigado por esse tempo que esteve conosco e te aguardo na próxima aula do Imersos. Amém? Deus seja louvado.